Dados brutos são os dados coletados por meio de uma entrevista. Por exemplo, então olha só, a entrevista é um exemplo de dado bruto, onde pode ser coletado os dados. O que acontece? Esses dados, de fato, não sofreram um tratamento com relação à sua organização. Então, o dado bruto é o dado que foi coletado. Aqui um exemplo de uma entrevista, a gente coleta dados. Pode ser coletar dados a partir de um preenchimento de formulário online, na internet. Vamos lá, pessoal. Isso, o próximo slide, pessoal, a gente tem um exemplo. Lembra da pesquisa que a professora Alexandra acabou de comentar? Então, vamos supor, vamos fazer aí uma pesquisa e verificar, numa determinada empresa, a quantidade de notebooks que são vendidos diariamente. Então, vamos supor, vamos pegar aí como exemplo 50 dias. Vamos começar a anotar todos esses dias. Dia 1º, 3 notebooks, dia 2, 10 notebooks, já foi um pouco melhor e assim por diante. Então, vamos resumir todos esses dados que foram coletados e vamos apresentar aí numa tabela. Então, vamos conferir no slide como é que fica isso. Olha só. Então, nesse caso, então, são exemplos, são os notebooks vendidos em um período de 50 dias pela empresa X. Nesse caso, então, nós vamos tabular aí todas essas informações, todas as quantidades de notebooks vendidos por essa empresa. Então, 50 dias, nós temos 50 números aí. No primeiro momento, 19, 4, 6, 8, 9. Então, são todos os dias, esses 50 dias, que foi o período determinado por essa pesquisa. E cada dia desse, nós fizemos a apresentação. Sabemos, anotamos ali quantos notebooks foram vendidos. E organizamos isso tudo numa tabela. Então, esse aqui é um caso de um dado bruto. Nós simplesmente coletamos e contabilizando isso tudo. Então, pessoal, a ideia de dados brutos, nós queremos apresentar justamente essa, a dificuldade que se tem para responder a perguntas simples como essa. Por exemplo, qual o dia que mais vendeu notebook? Ou quantos dias que a própria empresa vendeu mais ou menos do que 5 notebooks. Então, sim, são perguntas super simples. É uma tabela relativamente pequena, mas ainda assim nós gastamos tempo para verificar, para encontrar a resposta correta, tá bom? Vamos seguir com os nossos slides? Então, aqui nós temos um caso em que quando a gente fala de dados brutos, a ideia é que nós precisamos identificar comportamento de um grupo de dados, como esse é o caso, né? Um exemplo disso. Visto que se encontra de maneira não ordenada e há também repetição de valores. Então, nesse caso dos dados brutos, nós verificamos diversos dias, dentre os 50, que foram apresentados, que existem, por exemplo, 5 notebooks vendidos, 6 notebooks vendidos. Então, os 5, 6, como a gente pode ver no slide, é rol. Lá vem o rol, toma ali rol aí para vocês. O rol é o seguinte, a forma mais simples de apresentar os dados é por meio de um critério de organização. Olha a palavra, critério de organização. Pode ser crescente ou decrescente, isso é chamado de rol. Por que vocês conhecem? Porque assim, pessoal, como lá nas estruturas crescentes, e isso facilita, então, a visualização dos dados. Ok? Então, isso é importante. Vamos ver como é que fica aquele exemplo anterior, dos dados brutos, dadas vendas de notebooks que a Tereza mostrou, e agora de uma forma ordenada, como ficaria? Olha aí, pessoal. Então, temos aí, cada célula é um dia, né? Um dia com uma quantidade de notebooks que foram vendidos naquele dia. Então, olha só, a gente vê de cara que a última célula, já que está ordenada de forma crescente, é a célula do dia que vendeu mais notebooks. Então é igual a 21, que é fácil, bem rápido de visualizar. 21 notebooks. Quantos dias venderam menos de 5 notebooks? Também é simples de visualizar porque está ordenado. Ou seja, seria a primeira linha toda, né? Então lá nos nossos slides nós definimos que frequência é o número de vezes que certo valor se repete em um conjunto. Então, nesse slide aí, nós temos de 1 a 10, é a coluna mais à esquerda, de 1 a 10 notebooks que foram vendidos. E na sua próxima coluna, nós temos justamente a frequência. Ou seja, um notebook, ou seja, um dia, isso ocorreu 3 vezes. 3 dias, uma empresa, essa empresa X, vendeu apenas um notebook. Então, a ideia é essa para as demais células. É a ação da distribuição de frequência, né? Ou seja, isso serve para definir intervalos ou classes de valores, pessoal. Intervalos ou classes de valores. Isso ao invés de declarar isoladamente todos os valores existentes, que era exatamente o que a Tereza estava falando. Além daquela tabela anterior, a gente tinha os valores, né?
já mais agrupados, né? Os dias que venderam, quantidade de dias que vendeu um notebook, quantidade de dias que vendeu 2 notebooks, quantidade de dias que vendeu 3 notebooks. Só que a gente pode melhorar ainda um pouquinho mais. E há esse conceito conceito que é a de classe, né? De separar de acordo com uma frequência lá, né? Então separar. Bom, e é isso que a gente vai fazer aqui na estatística. Vamos acompanhar aqui. Olha só, isso é usado para quê? Quando nos deparamos com uma grande quantidade de valores possíveis e um conjunto de dados. Então aí é para facilitar mesmo. Facilitar a nossa vida na visualização, interpretação, análise da tabela ou dos dados, enfim. Isso facilita bastante. Era o que a Tereza estava falando lá, completando o que eu falei do rol. Então se tem uma grande quantidade de dados, a gente precisa dar uma enxugada, porque afinal a ideia é o quê? Resumir os dados e facilitar a visualização da informação contida nos dados, visando uma futura tomada de decisão. Vamos lá então, por exemplo. Olha aí pessoal, a gente tem um exemplo então para vocês. Repare que agora essa coluna central está diferente, né? Está bem diferente em relação ao que a gente estava vendo. Então ao lado esquerdo está as classes, né? A gente separou em 7 classes, todos os dias de venda de notebooks, a gente separou em 7 classes. A primeira classe comporta o seguinte: os dias que venderam 1, 2 ou 3 notebooks. Repare então que esse valor 4, na verdade, é o limite, mas ele é aberto, a gente chama de um intervalo aberto, esse intervalo superior. Então ele não está dentro dessa classe. Os valores que estão na classe é o 1, o 2 e o 3. Essa barra vertical do lado 1 indica que o 1 está presente. E essa ausência da barra vertical do lado 4 indica que o 4 está ausente. Então os dias que foram vendidos entre 1 e 3 notebooks, né? 1, 2 ou 3 notebooks, na verdade, teve uma frequência de 7 notebooks vendidos, né? 7 dias, desculpe, né? 7 dias vendidos. Na classe 2, a venda entre 4 e 7, a tabela aqui, o que vai nos chamar a atenção vai ser provavelmente a classe 1 e a classe 7, que são os dias que venderam menos, a quantidade de dias e a quantidade de dias que venderam. Vendo isso, a gente ainda tem mais um pouquinho para... Né? Como é que a gente vai definir isso? Então, a quantidade, bem como a forma das classes definidas, é uma questão subjetiva. E a questão dessa subjetividade é com relação a isso. Né? Quantas classes nós vamos definir para esse rol? Bom, nós tínhamos 50 células aí, agora apareceram apenas 7 classes. Se lá nós tínhamos 50, não valores possíveis, porque nós tínhamos a repetição, mas tínhamos 50 células, agora nós temos apenas 7 classes. Então, ela é subjetivo justamente para justificar o interesse. Qual que é o interesse do estudo? Então, vamos supor, se eu estou na escola, eu quero saber apenas os alunos que foram aprovados ou reprovados, bom, para mim basta 2 classes. Maior do que 7, né, considerando que os alunos aprovados seriam maior ou igual a 7, uma classe, e de 6,9 para baixo, ok, uma outra classe. É uma situação. Uma informação importante: as variáveis quantitativas contínuas são as mais propensas para a forma de apresentação em intervalos de classe. Então isso é importante. Vocês se lembram, a gente viu na primeira aula o que é uma variável quantitativa contínua, né? Naquele universo lá dos números reais. Então essas são os valores, né, mais propensos então para a gente definir, para a gente trabalhar em relação à quantidade de classes. A gente tem alguns critérios para definir a quantidade de classes que vão ser estabelecidos. Então vamos ver. A gente tem aí 3 critérios que tem na apostila de vocês. O primeiro critério é a regra do quadrado, ou seja, a quantidade de classes vai ser igual à raiz quadrada do número de valores, ou seja, com os valores, quantidade de valores da pesquisa, ok? A gente vai fazer uns exemplos, a gente vai mostrar exemplos, mas isso aqui é interessante falar. Primeiro vamos falar do próximo critério, que é a regra de Sturges. Regra de Sturges, a gente tem o quê? Que a quantidade de classes é igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo decimal da quantidade de valores, do número de valores, né? O outro é uma regra de Milone, né? Que é a quantidade de classes é igual a menos 1 mais 2 multiplicado pelo logaritmo neperiano de n, que n é o número de valores, a quantidade de valores. Então isso é importante, porque essas regras, se a gente pegar os dados da pesquisa e aplicar essas regras em cima dos dados da pesquisa, né, a gente consegue definir um critério para a quantidade, estabelecer a quantidade de classes, ok? A quantidade de